Igreja Vida. Anunciando o reino de Deus. Pastor Marcos Saviano. Olá. Graça e paz vos seja multiplicada em nome do Senhor Jesus. Quero falar com vocês hoje sobre uma personagem das Escrituras Sagradas que tem causado muita coisa ruim no meio da humanidade, que é Satanás. Tanta coisa para falar, vamos falar de Satanás? Sim, é necessário que se fale dele, que apesar de muita gente negar que ele causa tudo o que causa, é ele o causador de toda coisa ruim que existe. O homem, nós temos participação nisso. Mas vamos ver até onde vai o poder desse anjo caído. Satanás, a princípio, todos sabem que não é o nome original dele. O nome dele era Lúcifer, quando ele foi criado. Um dos primeiros anjos, o mais poderoso de todos os anjos, foi criado por Deus para proteger. Acontece que subiu ao coração dele ser igual a Deus. O desejo dele era ser igual a Deus. Por que nós precisamos saber a respeito desse anjo agora caído? Porque ele é perigoso. E você quer saber até onde vai o poder de Satanás hoje? Ele vai exatamente até você. Ele termina em você. Ele termina em mim. Sabe por quê? Porque ele caiu. Satanás caiu. Quando ele caiu, ele se tornou mais furioso ainda. Ele enganou o primeiro casal humano, Adão e Eva. Ele enganou os dois. E no decorrer da história ele vem causando transtornos a toda a criação de Deus. Como eu já disse antes, tudo que é contrário à natureza de Deus é contra Deus. Tudo que é contrário à natureza humana, tudo que é contrário à natureza de modo geral é contrário a Deus. E Satanás, ele vem influenciando para que isso se torne cada vez mais oposto à vontade de Deus. Vou usar um exemplo bem grosseiro aqui. Você jamais vai ver uma árvore na natureza, uma árvore frutífera, produzir um fruto diferente daquilo que é original, natural dela. Você não vai ver uma jaca num pé de jabuticaba nunca, não é? Por quê? Porque contraria a natureza. Mas se Satanás puder fazer isso, ele fará. Então, fiquemos atentos. O que aconteceu então com esse anjo? Ele caiu. No livro do profeta Ezequiel, fazendo uma alusão aqui a Satanás, nós vemos que é a história de um rei, mas a alusão é a Satanás. Capítulo 28, versículo 14 diz: Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andava. O verbo é passado. Tu eras querubim ungido. Era. Passou. Teu reinado passou. E como nós vamos enfrentar então a fúria de Satanás? No livro do profeta Isaías, aqui no capítulo 14, versículo 12, diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que delimitava as nações. Continuando o texto, você vai ver a causa da queda. Mas Satanás, a influência dele hoje termina exatamente onde nós queremos que ela termine. Por quê? Porque está escrito, não é, que se nós nos achegarmos a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de nós. Chegarmos a Deus e ele se chegará a nós. A história de um hebreu
muito conhecida na Bíblia, é uma que eu uso muito, é a história de José. No Egito, no capítulo 39 do livro de Gênesis, você vai encontrar a história de José, que é muito conhecida. Mas José, ele teve a sua primeira aversão ali, porque José já tinha sido vendido como escravo. Satanás já havia influenciado a vida de José através dos seus próprios irmãos, dominados pela inveja, pela ganância, pelo medo de que aquele menino fosse ser superior a eles, movido por orgulho e pela influência diabólica, eles venderam aquele rapaz como escravo. E José foi colocado num lugar de posição. Só que o Satanás estava ali e colocou na sua frente uma mulher para que o tentasse. E ela tentando dormir com ele, deitar-se com ele, por temor a Deus, ele falou: não, de forma nenhuma eu pecarei contra Deus. O que José fez ali? Mesmo antes do sangue derramado na cruz, ele resistiu ao diabo. Mas assim eu resisto ao diabo? Sim. Negando as coisas que o mundo oferece, negando as coisas que a carne, os prazeres da carne oferece, que é ilícito, você está negando Satanás. Você está resistindo a Satanás. Cada vez que nós negamos uma coisa, recusamos uma coisa do mundo, nós estamos resistindo ao diabo. E ele está fugindo. Ele volta depois, ele volta furioso, mas ele está fugindo, porque ele encontrou resistência. Ele tentou o próprio Cristo, não é? Ofereceu coisas a Jesus que ele nem podia ter oferecido, mas ele é o governante desse mundo. Ele ofereceu coisas que ele podia dar para o próprio Filho de Deus. Imagina para mim, imagina para você. E a história mostra que ele vem influenciando de toda a sorte de coisas que existem nesse mundo. Ele vem influenciando a vida do ser humano. E o meio de nos livrarmos disso é com o conhecimento de Deus. Jesus falou aqui no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, ele disse: a vida eterna é essa, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus falou: creia em Deus e crê nele, no próprio Jesus, que é o Filho de Deus. Como que eu posso conhecer a Deus? Através de Jesus Cristo. Como que eu posso conhecer Jesus Cristo? Através da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas eu não entendo a Escritura. Mas não é necessário entender. Primeiro é necessário se conhecer. Eu sempre digo que vem primeiro o conhecimento, aí depois vem o entendimento. Você não pode entender algo sem antes conhecer. Conheça e depois entenda. Existiu na história, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, um homem que ele lia. Era hábito dele ler, aquele etíope. Só que quando ele chega num determinado ponto, ele não estava entendendo nada. Filipe, um dos primeiros diáconos, ele, instruído por um anjo, pelo Espírito Santo de Deus, ele chegou naquele homem e falou: você está entendendo o que você está lendo? Ele falou: como eu vou entender se não há quem ensine? E Filipe subiu com ele naquela carruagem e o ensinou. Então nós precisamos de ajuda, mas hoje nós temos ajuda. Mas necessário é que nós façamos uma análise das coisas com bastante cautela. Eu sempre falo que ler a Bíblia é como comer peixe com espinho. Você tem que comer devagarzinho e com bastante atenção para não correr o risco de se entalar e se machucar. Assim é a Escritura Sagrada. E temos que conhecer também o diabo, Satanás. Por quê? Porque para lutar contra Satanás, lutar contra o inimigo, é necessário que o conheçamos. Porém, existem diferenças. Satanás, nós temos que conhecer apenas
pela liturgia. Literariamente, não literalmente, literariamente nós temos que conhecer Satanás, que é o inimigo de Deus e nosso inimigo. Conhecer ele é importante para que nós possamos nos defender dele. E conhecer Deus já é diferente. Nós não podemos conhecer Deus literariamente apenas. Nós temos que conhecer Deus e ter um contato com ele através do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, para que nós possamos ter contato com Deus. Ter contato é diferente de conhecer um e conhecer o outro. Um é literariamente e o outro é pessoalmente, intimamente. Assim nós devemos conhecer a Deus. Então, conhecendo a Escritura, nós vamos conhecer Deus. Conhecendo Deus, nós vamos nos achegar a Ele. O apóstolo Paulo fala na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 9 e 10, ele fala assim, pelo que também Deus o exaltou, falando de Jesus Cristo, soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Então Jesus, ele herdou um nome que é sobre todo o nome, por isso ele disse, todo o poder o Pai me deu, aqui na terra como no céu. Mas o nome de Jesus está sobre todo o nome? A Escritura fala que sim. Jesus fala que Deus deu a ele todo o poder no céu e na terra. Então ele tem todo o poder. Mas e o nome de Deus? Não é acima do nome de Jesus Cristo? Eu creio que sim. Mas eu não me dirijo a Deus pelo teu nome. Eu dirijo a Deus como Pai. Na Escritura Sagrada você nunca viu Jesus se dirigir a Deus pelo teu nome. Jesus só se dirigia a Ele como Pai. E nos ensinou isso, a nos dirigir a Ele como Pai. Mas eu não sou digno de ser chamado Filho de Deus. Somos sim. Sabe por quê? Pela misericórdia dEle. Nós recebemos um espírito de adoção pelo qual nós podemos clamar Abba, Pai. Não está escrito isso? Bom, a Bíblia conta no Evangelho de Lucas a história de um filho pródigo que todo mundo conhece. Quando ele voltou para casa, depois de ter quebrado a cara no mundo, ele falou, eu não sou digno de chamá-lo de pai ou de ser seu filho, eu quero ser apenas um servo. Aquele homem não aceitou isso, aleluia. Ele se alegrou quando o filho dele voltou e o recebeu como filho. Apesar de nós, às vezes, não nos identificarmos como os filhos de Deus, nós somos. Feito à imagem e semelhança de Deus, Satanás mudou isso. Por isso que eu falo que o poder de Satanás termina em você e termina em mim, acaba pelo nome santo de Jesus Cristo. Quando eu me dirijo a Deus, eu me dirijo a Ele como meu Pai e não pelo nome dele. Ele disse, através de um profeta, não me lembro se foi Isaías, deve ser Isaías, ele falou, se eu sou o Pai, onde está a minha honra? Como que eu vou chegar no meu Pai e chamá-lo de Joaquim, ou de Pedro, ou de Carlos? Ele é meu Pai. Se eu chamá-lo pelo nome, eu vou estar desrespeitando-o. Eu posso falar do nome dele para os outros, mas me dirigir a ele pelo nome eu acho um desrespeito. Jesus nunca fez isso. E Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós devemos agir desta maneira. É o meu jeito de entender, é o meu jeito de pensar, e é o jeito que Deus sempre responde às minhas orações. O nome de Jesus está sobre todo nome. Por que eu me dirijo ao Pai em nome de Jesus? Porque o nome de Jesus é poderoso. Deus deu isso a ele, o Pai deu isso a ele. O Pai fez isso. Nós não devemos orar para Jesus. Ele falou, vocês têm que pedir ao meu Pai em meu nome. E tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele fará. Mas por que então que às vezes eu peço e não tenho resposta? Às vezes, Jesus falou, eu vos chamei e vos nomeei para que vá e deis fruto.
e o vosso fruto permanecendo, então vocês vão pedir e o Pai fará. Então tem toda uma questão aí. Amém? Para concluir, como vencemos Satanás? Está explicado, não tá? Tem mais? Tem. Forte. Jesus venceu Satanás na cruz. A maior vitória de Jesus foi o Gólgota. A maior derrota de Satanás foi no Calvário. A carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 3, diz assim: porque já estáis mortos e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quem chega a Deus? Quem chega até Ele para o desafiar? Ninguém. Então esconda a sua vida com Cristo em Deus. E todas as coisas serão possíveis. Resista às coisas do mundo. Resista às tentações. O diabo vai fugir. Como ele fugiu de Jesus. Como ele fugiu de José. Como ele foge a cada vez que invocamos o nome do Senhor Jesus Cristo. E como eu disse no começo, o verbo era passado. É passado. Tu eras querubim ungido. Como eu mencionei no profeta Isaías, como caíste, ó estrela. Então Satanás é um anjo caído, derrotado, acabado. Mas a ação dele ainda é forte. Temos que cuidar disso. A vantagem nossa em relação a ele é que está escrito: porque 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado. Eu falei isso para uma irmã um dia, ela falou, e a irmã me respondeu: nós não podemos nos considerar justos. Nós não somos. Não é um justo sequer. Eu respondi a ela com a Escritura Sagrada que nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Justificados pelo sangue de Jesus Cristo, pelo resgate. Assim, sendo justificado, automaticamente nos tornamos justos. Não porque somos, mas porque fomos justificados. Porque tudo que havia contra nós, Ele cravou no madeiro, rasgou a cédula. Amém? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Agradecimentos, pastor Natanael, os obreiros que estiveram em casa ontem, muito obrigado. Deus os abençoe. Vocês me fortalecem. Meu amado pastor Ovídio, um abraço. Até mais. Deus os abençoe. A nós todos.